seguiremos, Senhor, pois te ouvimos chamar. nós iremos, Senhor, Pois te ouvimos chamar e daremos o que precisar para seguir teu chamar. Eu queria agradecer as palavras simpáticas de alegria. Eu estou muito emocionado esta manhã e quero dizer-vos porque é que eu estou emocionado. Estou emocionado porque eu sinto-me bem entre vós. Eu sinto-me bem entre o povo africano. Sabem, sinto-me muito bem porque eu sinto reverência, eu sinto ordem, eu sinto um louvor extraordinário, diferente. Eu sinto no sangue... os europeus não conseguimos entender isto. É muito complicado, é muito difícil a um europeu entender aquilo que eu estou a dizer. É muito complicado. E hoje estou também feliz porque ouvi 2 instrumentos. Ou seja, finalmente eu consigo estar numa igreja onde ouço os instrumentos a serem tocados. Ou seja, não há DVD, não há CDs. Que Deus vos abençoe, que continuem com este, enfim, com este princípio. O coro, extraordinário. Eu sei que para além do coro há outro grupo, não é, irmão André? Okay? Há outro grupo que me delicio a ouvir cantá-los todas as vezes que eles têm esse grande privilégio de cantar também para a honra e glória do Senhor. Estou feliz por estar convosco, irmãos. Eu não sabia que hoje havia o almoço convívio, irmão Alegria. Não sabia. Porque, pois, mas o problema é que eu tenho pessoas em casa. Devia ter preparado antes, não é? E se calhar hoje eu comia uma moambada, não é? Vegetariana. Ok. Prezados irmãos, eu queria saudar-vos a todos. Irmão Alegria, eu aqui agradeço o convite. Isto já era para ter acontecido há mais tempo, eu sei. Mas infelizmente, por razões de agenda pessoal, a nível do departamento, não me foi possível, mas graças a Deus que conseguimos encontrar uma data para estar hoje convosco e desde já eu quero lançar o desafio a todos os membros da igreja de Sacavém para não faltarem logo à tarde, tá bom? Eu ficaria muito triste se realmente visse a igreja vazia logo à tarde, porque vamos preparar a campanha de evangelização e há diretrizes, e há informações, e há já a necessidade de começarmos a trabalhar, a constituir equipas, para que na realidade, quando chegar, se é que já não estão preparadas, mas quando chegar à altura do início da campanha, possa estar tudo preparado para que possamos ver esta sala cheia, não apenas convosco, mas oxalá que nessa semana esta sala se encha de homens e mulheres, de amigos, de visitas que tenham o desejo de conhecer o plano da salvação. Prezados irmãos, esta manhã eu quero falar-vos de oração, quero falar-vos de fé e quero falar-vos de poder. Olhando para o nosso mundo atual, e há poucos dias ocorreu exatamente em Londres, portanto, o encontro do G20. E não sei se vocês acompanharam com muita atenção esse encontro. E, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero vos dizer que uma das decisões que saíram, digamos, uma diretriz, uma decisão tomada no seio dos G20, foi exatamente a ideia de uma nova ordem mundial. E a nova ordem mundial tem que ver exatamente, meus queridos irmãos, com os Illuminati. Não somente a nível nacional, mas a nível do mundo, eles são membros desse grupo, desses Illuminati, dessa maçonaria. Por isso, irmãos, gostaria de vos dizer que a mensagem desta manhã, olhando exatamente para o mundo que nos cerca, ouvindo as notícias nos telejornais, lendo os próprios jornais, conversando com amigos que nós temos dia a dia, no supermercado, no mercado, no talho, na padaria, com os nossos colegas de trabalho, prezados irmãos, nós sentimos uma grande inquietação.
Está no ar esta insegurança, está no ar esta incerteza quanto ao que será o futuro. Prezados irmãos, este grupo do G20, há uma coisa que eles não sabem, que é exatamente a ideia, a noção que aparece em Daniel, de que a nova ordem mundial foi exatamente mostrada em sonho, em visão, neste caso concreto, a Nabucodonosor. E nós sabemos que quando Nabucodonosor vê uma pedra que vem do céu, uma pedra sem mão, dirigir-se aos pés da estátua, que, como vocês sabem, simboliza, no contexto de Daniel, da profecia, simboliza esta falsa união que não existe entre o barro e o ferro, que simboliza exatamente esta ideia, esta noção clara que existe hoje a nível europeu, dos diferentes países que compõem exatamente a Europa. E esta pedra que vem exatamente sem mão, que cai nos pés da estátua, que destrói a estátua e que depois nós sabemos, pela explicação de Daniel, que esta pedra representa a instituição do novo céu, da nova terra, de um novo planeta reformado, transformado, purificado e que será finalmente, digamos, a instituição da nova terra com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a este planeta. Esta será a nova ordem mundial. Este será de facto aquilo que vai acontecer. Mas voltando ao assunto, queridos irmãos, eu queria dizer-vos que quando nós nos apercebemos de tudo isto, nós vemos que as pessoas estão exatamente inquietas. É impossível para alguém que conheça a palavra de Deus deixar de ver com clareza e abundância de detalhes os sinais que Jesus descreveu como sendo acontecimentos, ou digamos, dos dias que antecedem a sua volta a esta terra. E é dentro deste quadro, é dentro desta situação que, como cristãos, que estamos aqui esta manhã, como adventistas do sétimo dia, prezados irmãos, sentimos muito forte dentro de nós o impulso de contar a outros exatamente o que nós sabemos. Todos os que estamos aqui esta manhã nascemos no reino de Deus para sermos discípulos. Não nascemos para sermos membros da igreja, mas nascemos para realmente falar daquilo que está a acontecer na nossa vida, que está a acontecer diariamente no nosso coração. Portanto, este impulso de advertir pessoas que ainda estão a levar uma vida dominada pelo pecado, a vontade de acordar os que dormem enquanto ainda é tempo, e apesar deste impulso missionário ser um desejo natural no discípulo, cheio de solidariedade humana, alguns membros desta igreja, desta adventista, alguns discípulos de Cristo, prezados irmãos, gostava de vos dizer, apesar de tudo isto, alguns destes discípulos sentem a angústia por não saberem exatamente o que fazer, ou por pensarem que não têm a capacidade de levar o Evangelho aos outros, a estas pessoas que não conhecem o plano da salvação. Prezados irmãos, este é o grande engano que Satanás se encarrega de fazer crescer no coração dos tímidos. E hoje quero abrir a Bíblia convosco em Mateus e quero ler o primeiro versículo, Mateus capítulo 28. E quero ler os primeiros 3 versículos desta meditação. São palavras do Senhor Jesus. E Ele diz o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Reparem bem, meus queridos irmãos e irmãs, minhas queridas visitas, se cada cristão não pudesse ser capacitado para a missão de ser testemunha de Jesus, então por que é que Cristo teria ordenado aos seus seguidores que fizessem discípulos de todas as nações?
Talvez esteja aqui alguém esta manhã que pense ser incapaz de testemunhar. Será que é possível que Jesus tivesse cometido um engano a nosso respeito ao dizer-nos estas palavras? Prezados irmãos, se todos podemos testemunhar, mas nem todos o fazemos, então qual é o segredo daqueles que conseguem? É preciso pensar, é preciso deixar que Deus nos responda e nos mostre este segredo. Em Mateus capítulo 7, um bocadinho atrás, vejam o que Deus diz. Versículos 7 e 8. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois aquele que pede, recebe. Mais, o que busca, encontra. Mais, e ao que bate, se abre. Se abre. Meus prezados irmãos, eu quero contar-vos aqui exatamente duas experiências. Mas antes de contar estas duas experiências, deixem-me dizer-vos uma coisa. Sabem que é importante esta manhã percebermos a forma simples como Jesus coloca as coisas. Ele diz: pedir e receber, buscar e encontrar, bater e abrir. A primeira tarefa é nossa. A primeira tarefa é nossa. É pedir, é buscar, é bater. São três verbos de ação: pedir, buscar e bater. E, prezados irmãos, sou eu que tenho que ir a Deus, ter a iniciativa para obter o que eu necessito. A segunda tarefa é de Deus, é a consequência da primeira. E Deus, na sua tarefa, garante-nos que quando nós pedimos, Ele dá. Quando nós buscamos, Ele faz com que encontremos. E quando nós batemos, Ele faz com que as portas se nos abram. Mas não apenas isto. Não só isso. Deus oferece muito mais. E já lá vamos. Deixem-me contar-vos duas experiências. A primeira tem que ver com uma igreja que existe em Portugal, em Guimarães. É uma sala mais pequena que a vossa. Tem cerca de 6 membros da igreja. 6, apenas 6. E a União, estivemos quase a fechar aquela sala. Porque há anos que não acontece nada em Guimarães. Há anos que a igreja não cresce. Há anos que não há, prezados irmãos, decisões por Cristo. Nada acontece. Durante anos, meus queridos irmãos, o que tem acontecido é a rotina da visita à igreja, da ida à igreja aos sábados de manhã. Parece que os bancos da igreja têm ímã, que nos prendem, que estamos bem, estamos confortáveis. Prezados irmãos, aqueles irmãos, 6 irmãos, decidiram fazer uma coisa simples, minhas queridas jovens, meus queridos irmãos. Decidiram fazer, meu querido Alegria, uma caminhada de oração, de intercessão, durante alguns meses. E eles disseram: Senhor, Tu tens povo em Guimarães, Tu tens povo em Vizela, Tu tens povo em Fafe, Tu tens povo nas aldeias aqui ao redor. Nós não conhecemos quem são os Teus filhos, mas Tu conheces, Senhor. Tu sabes quem são, Senhor. E nós o que te estamos a querer pedir é exatamente isto. Nós estamos a pedir-te para receber da tua parte a indicação, a oração, mas sobretudo a orientação aonde devemos dirigir-nos, a que portas devemos bater para encontrar essas pessoas. Senhor, nós estamos a buscar-te. Queremos encontrar-te, mas queremos que nos mostres e nos ajudes a encontrarmos com essas pessoas. Senhor, nós estamos a bater à porta, Senhor, à Tua porta. Eles não oraram como nós muitas vezes oramos nas nossas igrejas, prezados irmãos, acerca do nosso problema da saúde, acerca do nosso alimento, acerca da nossa roupa, estão a ver o que eu quero dizer? Não, prezados irmãos. É por isso que Deus diz que vocês pedem, mas pedem mal, porque vocês pedem para gastardes nos vossos próprios interesses pessoais.
não oramos numa postura de intercessão. Por isso é que Deus diz: se vocês pedirem, buscarem, baterem, as portas vos serão abertas. Vocês receberão esse poder. Eu dir-vos-ei quem são as pessoas, quem é o meu povo que está à espera de receber a palavra de Deus. Durante 3 meses, estes 6 irmãos oraram. 6 meses. 3 meses, digo. Ao fim deste tempo, ano passado, 2008, prezados irmãos, esta igreja, vocês sabem quantas pessoas Deus enviou à igreja de Guimarães? Que não era igreja, era um grupo. Sabem? Números. 20, 30, 60, 100. X, 100, diz ele. Pouca é a tua fé, irmão. Foi o que Jesus disse, não é verdade? Se a tua fé fosse como um grão de mostarda, não é? Ok, mas avançamos. Quantos? 150, que dirias tu daquele irmão agora? Não, irmãos. O ano passado, Deus enviou à igreja de Guimarães 40 pessoas. Amém. 40 pessoas. Eu pergunto, este Deus não é o mesmo Deus que existiu no Antigo Testamento? Não é o mesmo Deus dos milagres do Novo Testamento? Não é o mesmo Deus, o mesmo poder, irmãos? Este Deus que nos diz a nós: busca, pede, bate, mas de uma forma intercessória. Meus queridos irmãos, 40. Neste momento há um grupo de cerca de 10 a 12 que já estão a preparar-se para descer às águas do batismo. Passados irmãos, outra experiência nos Açores, aconteceu exatamente a mesma coisa. Este grupo de irmãos, vejam os argumentos. Não, a igreja não cresce porque é o catolicismo, porque é a tradição, porque as pessoas são difíceis, porque as pessoas não querem, porque as pessoas... Meus queridos irmãos, este grupo de irmãos em Lajes do Pico, ou Cais do Pico, nos Açores, fizeram exatamente a mesma experiência. Janeiro de 2008. Há mais de 20 anos que naquela igreja não se fazia um batismo. Há mais de 20 anos, irmãos. Janeiro de 2008, desceram às águas batismais 15 pessoas. Amém. Este ano, prezados irmãos, 2009, estão já com uma classe batismal de mais 10 a 12 pessoas. Porquê, irmãos? Porque estes irmãos finalmente bateram, buscaram, pediram, mas não pediram para gastar no seu próprio interesse. Disseram a Deus: Senhor, Tu tens um povo. Senhor, manda-nos às casas daqueles que com sinceridade ouvirão a Tua voz. Há uma senhora na cidade da Horta, vejam isto, irmãos, que quando se lhe bateram à porta, uma senhora chamada Dona Madalena, a senhora Madalena Conceição, sabem o que ela respondeu às 2 pessoas, aos discípulos que lá foram bater? Por quem estes homens oraram e pediram a Deus: Senhor, leva-nos aonde Tu tens o Teu povo. Sabem o que é que essa senhora disse quando bateram à porta? Quando aqueles 2 pessoas disseram que eram da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sabem o que é que ela disse? Sabem o que disse? Há mais de 30 anos que eu estava à vossa espera. Isto arrepia, irmãos. Isto arrepia. Portanto, prezados irmãos, há mais de 30 anos. Mas vamos continuar. Vejam o que Deus faz mais. Vamos ao livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 8. E vejam o que diz Jesus aqui claramente. São palavras do Senhor Jesus. Reparem o que Deus faz ainda mais. Capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder. Recebereis poder. Ou seja, meu querido irmão, minha querida irmã, aquele que pede, aquele que bate, aquele que procura, recebe poder. E ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis, pelo meu poder, pela presença do meu poder em ti, em vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra, inclusive em Sacavém. Amém. Meus prezados irmãos, é uma tarefa muito maior do que a nossa capacidade natural, é verdade. Mas Deus promete-nos o poder. Poder para ser as suas testemunhas, os seus discípulos, diante de 3 grupos de pessoas que estão aqui bem identificados. Primeiro, os habitantes de Jerusalém. Segundo, os de toda a Judeia e Samaria. E terceiro, até aos confins da terra. Reparem bem, irmãos, Jerusalém
era a capital do povo de Deus. Era a cidade santa, era o local onde vivia o povo do concerto. Pois mesmo em Jerusalém, os discípulos deveriam testemunhar. Hoje, no século XXI, irmãos, Jerusalém representa a igreja dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Da mesma forma que no passado, hoje é necessário, dentro da igreja, em Jerusalém, hoje é necessário que seja dado um forte testemunho de santidade entre o povo de Deus, de reavivamento entre o povo de Deus. Prezados irmãos, é necessário um verdadeiro reavivamento espiritual, e para fazer isto, nós precisamos do poder santificador. Deus está à procura de uma igreja, que somos nós, de uma igreja que encontre homens e mulheres que o estejam a buscar de todo o seu coração. Homens e mulheres que diariamente se predispõem ao poder divino santificador do Espírito Santo. Homens e mulheres que não orem pelos seus interesses pessoais, mas homens e mulheres que orem exatamente no sentido das almas que não conhecem o Senhor Jesus. Meus prezados irmãos, mas vamos continuar. Mas ainda precisamos de testemunhar além dos limites da igreja. Ou seja, nós temos que ir até Judeia e Samaria. Sabem que no tempo de Jesus, entre os habitantes da Judeia, havia evidentemente judeus, mas também havia romanos e outras pessoas vindas de outras nações. Os judeus, como nós, conheciam a verdade. Eles conheciam a verdade, como nós também conheciam a verdade. Eles conheciam a Torá, como nós conhecemos a Bíblia hoje completa. Sabem, queridos irmãos, mas muitos estavam tão influenciados pelo convívio com pagãos que não mais serviam ao Deus vivo com fidelidade. Os samaritanos viviam num território, se quereis, onde havia sido o reino de Israel, mas os samaritanos eram um povo de origens muito diferentes, trazidos pelos assírios, eu diria mais de 700 anos antes. O culto dos samaritanos era um culto misto da verdade bíblica com paganismo, da forma semelhante que ocorre hoje nos nossos dias em muitas religiões que seguem, por um lado, tanto a Bíblia e, por outro lado, seguem a tradição. É exemplo dos samaritanos. E, prezados irmãos, temos que testemunhar entre os que conhecem a verdade, mas não a vivem. Entre pessoas que um dia talvez já estiveram na igreja e que abandonaram Cristo e que já não estão mais dentro da congregação. Precisamos de levar também a estes o testemunho claro de que o tempo da graça se escoa para o seu final e que decisões de consequências eternas precisam de ser tomadas no tempo que se chama hoje. Mas, prezados irmãos, vamos voltar a Mateus capítulo 24. Ou neste caso concreto agora ao capítulo 24. E no capítulo 24 nós lemos o seguinte, versículo 14. E este Evangelho do Reino, conhecem, não é verdade? E este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as gentes e então virá o quê? Virá o fim. Meus queridos irmãos, meu querido Alegria, meus queridos irmão André, meus queridos irmãos, estamos aqui presentes esta manhã. Eu não estou preocupado mais com a guerra. Eu não estou preocupado mais com a fome. Eu não estou mais preocupado, prezados irmãos, com a violência. Eu não estou preocupado com a insegurança que nós vivemos. A insegurança existe e campeia por todos os continentes. Meus queridos, já pensaram nisso? Porquê que Deus vos abriu as portas aqui? Porquê que Deus vos deu estas condições extraordinárias que vocês têm para adorar o Senhor, para louvar o Senhor? Para que é que foi, irmãos? Para estarmos aqui no nosso conforto, sábado após sábado, na reunião de oração e mais nada, prezados irmãos? Oh, meus queridos discípulos do Senhor Jesus, há uma grande diferença entre a oração sincera, que é resultado de uma relação forte com Deus, e uma oração pagã. Pagã. Muitas vezes eu sou pagão na minha relação com Deus.
Por exemplo, irmãos, vou-vos dar uma ideia. Se calhar isto não acontece em Santarém. Comigo tem acontecido. Alegria. Saca bem. Quantas vezes eu digo a Deus: Senhor, lembra-te dos pobres. Lembra-te dos necessitados. Como se Deus se esquecesse dos pobres e dos necessitados. Lembra-te dos doentes. Como se Deus se esquecesse dos doentes. Mas, irmãos, uma oração cristã, que é resultado de uma busca de sinceridade desse poder, é completamente diferente. A oração sincera de um verdadeiro discípulo, sabem qual é? Senhor, ajuda-me a não me esquecer dos pobres. Ajuda-me a não me esquecer dos necessitados. Ajuda-me a não me esquecer dos doentes. E é dizer como ao profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu não quero isso. Eu não quero. Porque é mais fácil transferir para Deus exatamente a solução do problema. Porque eu dizer a Deus: Senhor, ajuda-me a não me esquecer do pobre, do necessitado, do doente. Sabem o que é que isso está a implicar? Sabem? Compromisso, ação. Isso está a implicar que nós saiamos dos bancos da igreja, saiamos do conforto da nossa casa e que possamos dizer a Cristo: aqui estou, envia-me a mim. Envia-me, Senhor, à casa daquele que é povo teu e que tu sabes onde está, Senhor. Isso vai implicar que eu tenha que sair de casa. E eu não quero. É mais fácil dizer a Deus: vai tu, Senhor. Resolve tu o problema. É mais cômodo. Mas, irmãos, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Quantos querem sinceramente? É sincero? É? Então podem baixar. Agora vou perguntar: como discípulos, o que temos feito para que realmente este sinal se cumpra literalmente? Esta é mais séria a pergunta, não é verdade? É que para que Cristo volte, eu não posso estar de braços cruzados, meus irmãos. Quando o pastor Mário Brito era presidente da União, e mesmo há pouco tempo com o pastor Dado, sabem, eu vou confessar aqui uma coisa esta manhã que é muito íntimo, é privado. Eu quero-vos dizer, irmãos, que eu estou cansado de ser pastor da igreja. Estou cansado. Estou cansado. Eu não quero ser mais pastor de uma igreja. Eu quero estar no terreno, como diz a senhora White, a abrir novos territórios, novos lugares. Eu quero ser um instrumento usado por Deus na pregação da palavra de Deus. Amém. Porque estar sempre o resto da minha vida agarrado a uma igreja, irmãos, e nada acontece. Estamos anos e anos e anos, alegria, e anos, e nada acontece, irmãos. Eu não fui chamado para estar dentro de uma igreja. Eu fui chamado para ser um discípulo de Cristo. Porque eu quero realmente que Cristo volte sinceramente a esta terra. Amém. Uma vez num acampamento de jovens, o tema eu tinha, quando eu era jovem, o Arcado Alegria dizer que já conhecia há muitos anos. É verdade, Alegria. É para vocês perceberem que eu já estou na terceira idade. Quando eu era jovem, nesse acampamento o tema era eternidade, nova terra. E houve um jovem que no final quis vir falar comigo e disse-me assim: pastor, diga-me uma coisa, na nova terra vai haver matraquinhos? Nós estamos a rir-nos, mas sabem, na nossa vida nós pensamos assim: nós queremos que Jesus volte, mas ao mesmo tempo dizemos: Senhor, espera mais um bocadinho. Eu, se puder comprar a minha casa ainda, Senhor, ou o carro, Senhor, ou agora os jovens, ou se eu puder casar antes que tu voltes, Senhor, deixa-me casar primeiro, Senhor. Ou seja, estamos a dizer a Cristo: queremos que voltes, mas se puderes retardar, retarda. Ou seja, queremos estar com Cristo, mas gostamos deste mundo. Gostamos deste mundo, temos prazeres que nos oferece este mundo e que nos dá realmente a alegria de estarmos a conviver com isto. Eu não estou a dizer que é assim com toda a gente, mas parece, irmãos, e definitivamente o que Deus nos está a querer dizer é: por favor, definitivamente, ide, sejam os discípulos. Se vocês querem que eu volte definitivamente a esta terra, empenhem-se, sejam os discípulos, preguem, partilhem, testemunhem permanentemente, ao domingo, à segunda, à terça, à quarta, à quinta e à sexta-feira.
quero voltar a esta terra, eu quero vir buscar um povo por quem eu dei a vida na cruz do Calvário. Talvez bem poucos de nós, irmãos, possamos pensar em pregar pessoalmente o Evangelho em outras nações. Como ouvimos no boletim missionário, Deus não nos pede que sejamos David Livingstone ou outros missionários, não, irmãos. Mas bem perto de nós podemos ser os discípulos de Cristo. Quantos vizinhos conhecem e sabem que nós somos cristãos adventistas do sétimo dia? Quantos vizinhos que vivem mesmo ao lado de nós sabem que nós somos esses discípulos do Mestre a quem nós falamos exatamente acerca do amor? Esta manhã eu ainda queria partilhar mais uma experiência antes de terminar. Foi a experiência que eu acabei de viver em Cuba. Irmãos, eu não acreditava que existisse um país como Cuba. Eu não acreditava. Irmãos, eu não acreditava. Todos os anos a Igreja Adventista em Cuba cresce 25%. 25%. Eu percorri Cuba de uma ponta a outra. Cuba tem 1000 quilómetros. 1000 quilómetros. Eu percorri desde a Sierra Maestra, onde aconteceu a Revolução Cubana, desde a Sierra Maestra em Santiago de Cuba até Havana, em carro. É um país que parou no tempo. As pessoas vivem em Cuba como se estivessem no ano 1959 ainda. Ainda. Nas ruas existem carros daquela época, só se vê daquela época. Andam carroças de bois e de vacas na rua, bicicletas, perfeitamente normal. Normal. É um país que parou. Mas a igreja, irmãos, é incrível. Em todas as igrejas que eu estive, as igrejas estavam assim de pessoas. E quando eu digo de pessoas, não estou a falar de membros da igreja. Estou a falar de cubanos que não são adventistas. Dentro das igrejas, o governo tem informadores que estão a assistir para ver o que é que os nossos pastores dizem. Em Santiago de Cuba, falei com um pastor jovem. Todos eles praticamente são pastores jovens, alegria. E ele dizia-me: pastor, eu tenho 7 igrejas. Uma delas fica na Sierra Maestra. Quando eu tenho que ir àquela igreja, pastor, eu tenho que sair de madrugada da minha casa, porque eu tenho que fazer cerca de 14 a 15 quilómetros a pé para chegar à igreja. E regresso a pé, pastor, porque não tenho dinheiro para comprar um meio de transporte, um carro para me levar até lá. Todos os cubanos têm uma caderneta que todos os meses vão à loja e levam a caderneta. Entregam a caderneta e na troca eles confirmam a identidade da pessoa, a morada, tudo direitinho. Então entregam 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar e pouco mais. O mesmo em relação à roupa. Se a irmã quer comprar um vestido bonito, como compra aqui em Portugal, ou se a irmã quer comprar um casaco bonito, como compra aqui, tem muitas lojas que pode escolher o seu gosto. Em Cuba você não tem essa possibilidade. Você entra numa loja de roupa, o que há, e o que tem, compra, e se não quiser, acabou. Quer comprar um par de sapatos, você vai à loja dos sapatos. Quando entra com a caderneta, eles vão olhar para os seus sapatos e vão dizer: deixa cá ver, está roto, terminou. Se está roto, pode comprar um novo par de sapato e pode levar. Se não está roto, você não compra sapato. Irmãos, isto não existe. Quando eu falei com o Presidente da União, Cubana, eu disse: pastor, diga-me, porque eles vivem na esperança de que um dia os Estados Unidos desbloqueiem a situação que existe do ponto de vista económico. Quando eu lhe falei: pastor, quando Cuba for democrática, como Cuba for democrática, a igreja vai crescer muito mais, não é verdade, pastor? Diz-me ele: não, pastor. Vai acontecer em Cuba o que está exatamente a acontecer na Europa. A igreja não cresce por causa do consumo. Porque as pessoas vão ter acesso a tudo.
aos televisores, aos leitores de vídeo, a tudo. A tudo. E então dizia-me ele: pastor, agora é o tempo de pregarmos o Evangelho em Cuba. Mas pastor, e os informadores do governo? Dizia-me ele: nós não nos preocupamos com os informadores do governo, pastor. Nós temos uma mensagem para pregar, pastor. E esta mensagem nós temos que pregar, ou pregamos-la em liberdade, ou em cativeiro, ou com perseguição, ou sem perseguição. O Senhor diz-nos para sermos os seus discípulos, porque Ele quer acabar com o problema em Cuba, mas Ele quer acabar para instituir um novo reino, um novo planeta, uma nova terra, onde finalmente podemos viver com dignidade na presença de Deus. E quando ele falava disto, irmãos, as minhas lágrimas corriam pelos olhos. Porque em Portugal nós temos tudo, irmãos. Nós temos tudo. E ali eu vi que eu não tinha razão para me queixar de nada. Ali eu percebi que seria injusto se eu me lamentasse perante Deus com alguma coisa que me falte. Porque em Cuba falta-lhes tudo, irmãos. Prezados irmãos, quero-vos dizer que aquela história dos hospitais, de ir aqui, de ir acolá, das pessoas lá irem para fazer tratamentos de fisioterapia, isso é uma fantochada de todo o tamanho, irmãos. Essas boas clínicas que existem em Cuba é para os estrangeiros pagarem bom dinheiro, porque os naturais de Cuba não têm acesso a essas clínicas, irmãos. Os naturais de Cuba vão aos hospitais normais, que são das coisas mais miseráveis que vocês possam imaginar, irmãos. Eu vi homens e mulheres na rua, com um carrinho, a vender carne pendurada, com moscas e com tudo pendurado, irmãos. É assim Cuba. Só a partir do ano passado é que os naturais de Cuba tiveram autorização do governo para poderem frequentar os hotéis e as praias onde os turistas entravam. Meus queridos irmãos, mas eu não vi um pastor a queixar-se. Mas eu não vi um membro da igreja a lamentar-se. Pelo contrário, irmãos. Só para vocês terem uma ideia, termino com isto. Só para vocês terem uma ideia, foi-lhes colocada nas mãos, neste momento, um leitor de DVD. E um DVD com campanhas de evangelização. Alegria. O governo não permite construções de igrejas mais. As que existem, existem. As que não existem. Sabem como é que os irmãos em Cuba resolveram o problema das igrejas? Sabem? Nas suas próprias casas. Nas suas próprias casas. As casas dos irmãos são igrejas em Cuba. Porque a igreja cresce. Então se a igreja cresce, irmãos, eles têm que resolver o problema. Então com este leitor de DVD, com uma DVD de campanhas de evangelização, cada membro da igreja, nos próximos 3 anos, em cada ano, eles prevêem batizar, em cada ano, entre 1.500 a 2.000 pessoas. Amém. Por ano. Mas o trabalho é dos membros. São eles. Eu vi os irmãos felizes quando recebiam um leitor de DVD, o DVD com as campanhas de evangelização. Eles felizes com aquilo. É uma coisa incrível, irmãos. Eles saem, eles pregam o Evangelho, eles falam do amor de Deus, eles não têm medo. É uma coisa incrível, irmãos. Eu vim de Cuba e quero-vos dizer esta manhã que, na realidade, eu não quero continuar a ser um pastor de igreja. Eu fui chamado para ser um discípulo de Cristo. Eu não quero continuar a pregar mais não sei quantos anos dentro das igrejas. E o que eu disse aos meus presidentes na altura, ao pastor Mário Brito, e disse-o agora ao pastor Dado outra vez, ao presidente da União: mandem-me para o campo, com uma equipa para fazer campanhas de evangelização. Vamos dar a conhecer a mensagem de Deus. Vamos pregar o Evangelho, porque é isso que é realmente o mais importante para que Cristo volte definitivamente. Amém. E meus queridos irmãos, o nosso encontro, ou de tudo aquilo que nós falamos esta manhã, eu queria que nós tivéssemos a certeza de 3 coisas. A primeira é que o meu e o seu encontro com Jesus, minha querida visita, o meu e o seu encontro com Cristo vai acontecer de qualquer maneira.
estejamos ou não preparados. Têm a certeza disto, vocês? Estejamos ou não. Segundo, ninguém naquele dia estará diante de Cristo de mãos vazias. Ou apresentar-nos-emos a Cristo com frutos bons, que são as almas que o Senhor nos deu. Fala-se da coroa, não é verdade? Da coroa. Ou apresentar-nos-emos perante Cristo com frutos maus. E terceiro, é que a situação em que nós estaremos naquele dia com Cristo está a ser decidida esta manhã. Está a ser decidida agora. E, meus queridos irmãos, como é que nós desejamos estar para nos encontrarmos com Cristo? Como é que desejamos estar? A decisão é de cada um de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, estás tu contente com a rotina espiritual que tu tens levado atualmente? Estás contente com a maneira como te tens envolvido na igreja? Estás contente com a maneira de ser como discípulo? Tudo isto nós temos que responder esta manhã ao Senhor. Se não estamos contentes, irmãos, então é tempo de nós dizermos esta manhã ao Senhor Jesus: Senhor, eis-me aqui, envia-me. No meu viver tentei fazer somente o que agrada o teu querer. O teu amor me convidou e eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Eu tentei mais de uma vez, caí e levantei, mas o pecado me chamava e quando eu via já voltava a cair. E agora que pensei que aqui era o meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas a seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces o teu perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Sou pecadora, no mal já caminhei e me ofereces o teu perdão. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não mereço. Tu me fizestes ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, eu te louvo. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui. Senhor, eu te louvo.
nos ilumine, que o Senhor nos leve a tomar esta decisão por Ele, sem receio, e que o Senhor faça da igreja de Sacavém não uma igreja para estar aqui sentada, mas uma igreja de discípulos do Mestre. Amém. Uma igreja envolvida e implicada na missão. Uma igreja que, pelo poder do Senhor, possa sair sem medo. Seguiremos, Senhor, pois te ouvimos chamar. nós iremos, Senhor, Pois te ouvimos chamar e daremos o que precisa para seguir teu chamar.